gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia Regina, para quem não me conhece, e nós vamos estar juntos agora no módulo de Sociologia e Filosofia da Educação. Esse módulo é tão rico quanto rico foi o módulo de Psicologia. Nos faz refletir, nos faz pensar fora da caixinha, como eu costumo dizer, e nos faz seres humanos melhores em relação a nós mesmos e aos outros. Para a educação é tudo de bom, né? É tudo que a gente precisa para evoluir, para desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências profissionais e humanísticas também, não é? Desde já eu quero dizer que eu recebi o convite com muito carinho, amo essa turma, já tivemos oportunidades de outros módulos que foram assim de grande aprendizado, tanto para a minha vida, tenho certeza que para a vida de vocês também. Se por acaso tiver algum aluno que esteja começando o curso neste módulo, eu peço que se apresente aí na plataforma, que fale um pouquinho de você, para a turma conhecê-lo, para que eu possa também, né, dar um parecer, falar um pouquinho sobre a importância do nosso curso, da nossa formação quanto educadores e trocarmos assim novas experiências, tá bom? Também eu quero dizer que eu fiquei muito contente com o rendimento dessa turma no nosso último módulo. Foram muito bons os trabalhos, vocês foram muito bem. Eu, assim, realmente entendi que tudo correu muito bem. E assim não será diferente neste módulo, porque eu costumo dizer que os meus alunos vêm comigo, porque eu não costumo deixar aluno para trás, a não ser que ele mesmo se deixe ficar, não é? Quando o aluno não sinaliza que não entendeu ou não participa nos debates, não tem como a gente ajudar muito. Mas quando é um aluno participativo, aquele aluno que sinaliza as suas dificuldades, nós estamos aqui juntos e eu puxo mesmo, eu incentivo bastante, porque a educação é tudo que eu sou. Abaixo de Deus, eu agradeço a Deus a oportunidade nessa missão educativa. Eu trabalho com crianças na educação infantil, em sala de aula, eu trabalho com o ensino fundamental na educação básica e trabalho com formação de professores, né? Então, assim, eu vejo as pontas da educação e também trabalho com educação especial. Então, eu vejo bem as dificuldades de cada aluno e procuro me colocar muito no lugar deles, tá? Então, nós estamos aqui disponíveis para agregarmos conhecimentos, tá bom? Desde já, mais uma vez, é uma honra e vamos falar um pouquinho sobre o nosso módulo. Neste módulo de Sociologia e Filosofia da Educação, eu pontuei, porque eu costumo dizer para os meus alunos que eu também faço trabalho de casa, tá? Eu pontuei, tá? Eu tenho aqui meu caderno, eu pontuei pontos que eu considero pertinentes deste módulo e nós vamos começar hoje nessa videoaula da página 1 à página 3 da sua apostila. Quem ainda não tem o material, só ir aí na plataforma, tem um linkzinho para vocês imprimirem ou baixarem em seus celulares. Lembrando que no dia da prova, por ser online, vocês vão precisar do material impresso para vocês poderem manusear, acredito eu, né? Mas vamos lá. Também aí na plataforma eu vou estar colocando alguns desses pontos meus, né? E por aqui mesmo eu também tiro as minhas avaliações. Então, eu sugiro que vocês também anotem, apontem as nossas falas e abordagens aí na plataforma e façam as suas considerações, porque esmiuçando o conhecimento que a gente aprende, tá bom? Não dá para confiar só na memória. Eu já li isso, então eu já sei tudo isso. A gente tem 1000 coisas na cabeça, né? A nossa vida é uma correria, todos nós, cada qual com os seus desafios aí. Então é importante que você registre. E ao registrar a sua memória, tem uma parte da nossa memória que quando nós registramos, o arquivo fica mais fácil
quando ele precisa ser acionado, tá? Então, vamos lá, neurociências fala disso. Então, vamos lá. Esses estudos que nós vamos ver aí da página 1 à página 3, eles nos levam a refletir acerca da importância do estudo da filosofia e da sociologia, ou vice-versa, voltados para a educação, para a formação do educador e a necessidade do conhecimento filosófico na prática educativa. Vem incentivar o futuro educador a partir da reflexão-ação, a uma praxis pedagógica libertadora. Então, o que quer dizer isso? Praxis, a palavra praxis, vocês vão ver muito durante o curso, quer dizer prática, tá? É aquilo que traz ao concreto, vem da teoria para o concreto. Então, a praxis pedagógica nada mais é do que a sua ação cotidiana escolar. Libertadora porque, uma vez que você reflete, você é livre para tomar as suas próprias decisões. E esse conhecimento filosófico ele é fundamental nessa formação. Por quê? Não é só chegar em sala de aula e encher quadros e quadros de conteúdos, ou sair distribuindo folhinhas digitadas para os alunos, não é só isso. É você trazer todo e qualquer conteúdo à prática educativa diária, ao contexto social do qual a escola hoje está inserida. Ou seja, mesmo que seja um conhecimento histórico, ele pode ser filosófico, da maneira que o educador coloque. Isso em qualquer área da educação, mesmo na educação infantil. Quando você vai passar lá, por exemplo, para os pequenos, né? Quem sou eu? Aí, ao falar sobre isso, a criança já começa a se identificar, se ver, ter a sua identidade. Eu não sou só a turma prézinho, eu sou Joãozinho, filho de fulano e fulano. Então, a criança começa, desde já, a ter a sua autonomia sendo alicerçada. Isso é só um exemplo. Então, a sociologia e a filosofia, elas vêm nortear a ação pedagógica. Filosofia, eu costumo dizer que não existe filosofia. Como Sócrates, né, o pai da filosofia, diz, existe a arte de filosofar. Não existe filosofia, existe a arte de filosofar. Ou seja, quando eu penso, eu estou filosofando. E filosofando, a filosofia passa a existir. Entenderam? Filo quer dizer filho, quer dizer amor. Sofia quer dizer estudo. Então, é o estudo do amor à sabedoria. Filo pode ser filho da sabedoria. Então, é o amor do estudo da sabedoria. Olha que lindo, né? E sociologia é o estudo do sócio. Quem é o sócio? É o social, é o homem, é o ser humano, em meio à sua sociedade, o grupo do qual ele está inserido. Então, sociologia é o estudo do homem em sociedade. Filosofia é o estudo da sabedoria, é o amor à sabedoria, tá? A sabedoria é diferente de conhecimento, hein, gente? Não confundam isso, tá? Conhecimento é algo que você adquire. Você vai a uma biblioteca, você vai a uma fonte, um livro, uma internet, você adquire conhecimento. Mas sabedoria é algo que vem assim do start, né? É aquilo que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, adquirindo. De cada conhecimento você tira alguma sabedoria, porque a gente está sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer que até morrer a gente está aprendendo. Aí o pessoal ri, eu digo assim, você já aprendeu a morrer? Eu ainda não aprendi a morrer. Então, estamos todos aprendendo, sempre, a cada dia, a cada momento das nossas vidas. E aquilo que a gente aprende vai com a gente, né? Eu também falo muito para os meus alunos, não sendo repetitiva, né, para quem já passou por mim, que não é só fazer um curso, não é só você fazer uma formação acadêmica, não é isso. É importante, você precisa dessa certificação, com certeza, para assim, colocar no mercado de trabalho. Mas não é só isso, é levar o conhecimento do curso. Ou seja, leve o curso com você, estude, tire tempo para estudar. Eu, essa semana, fiquei até um pouco mexida,
porque uma turma que já está concluindo o módulo de Sociologia, a prova já é na próxima semana, já na terceira aula, a aluna sinalizou que estava sem tema. Ué, então peraí, deixa eu ir lá ver se as outras 2 aulas ela estava presente. Mesmo que na plataforma eu colho as presenças. Aí eu falei assim, eu vou lá ver. Não estava presente nem na primeira e na segunda aula. Claro que ela não ia ter tema. Aí, professora, mas eu não tenho tema. Filha, eu vou te dar um tema por consciência política, mas não por dever. Porque o seu dever era você ter assistido às 2 outras aulas. Ou, pelo menos, na segunda aula, ter dado um jeitinho de mandar um e-mail. Professora, aconteceu isso, 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 isso. Eu já sinalizei ao curso, mas nem isso. Então, falta comprometimento, não é? Tudo bem, a gente até abre uma exceção ou outra. Estamos vivendo tempos bicudos aí, com essa situação de isolamento social, mas também há que se ver uma responsabilidade. Somos adultos, pessoas maduras, né? Pessoas voltadas aí já com uma consciência amadurecida e precisamos ter responsabilidade. Então, você fica aí um adentro para que vocês entendam que nós estamos fazendo essa nossa aula online, mas não pode ser sem comprometimento, ok? Então, vamos seguir aí, vamos voltar aqui. Então, isso é uma consciência de reflexão, né? E essa prática pedagógica, ela traz essas reflexões libertadoras, faz com que a gente consiga pensar, né, de uma forma mais amadurecida, mais libertadora, ok? É isso que nós estamos implantando neste módulo para que cada um de vocês saiam professores de consciências abertas, né? Mentes não engessadas, pessoas que pensam, como eu digo, fora da caixinha, né? Aí vem a sociologia como ciência. É a que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas, que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma mesma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade em geral. O que quer dizer isso? Que a sociologia ela é uma ciência que ela pertence a todas as outras ciências sociais. Quais são as ciências sociais? Assistência social, geografia, história, pedagogia, tudo que é ciências humanas, que trata do homem, que estuda o homem, o ser humano, tá? De uma forma social ou sociável, tá bom? O objeto de estudo da sociologia engloba a análise dos fenômenos de interação entre os indivíduos e as formas internas de estrutura, através das camadas sociais. A mobilidade social, os valores, as instituições, as normas, as leis, os conflitos e as formas de cooperação geradas através dessas relações sociais. Então, não é só, como é aquele grupo social ali. Essa sociedade ali, aquela comunidade é assim, assim, assim. Não, é estudar essas relações. Que tipos de relações? Relações de conflitos, relações de sociabilidade, onde aquele grupo é mais aceito, como eles vivem no dia a dia. Tá? Isso é o objeto de estudo da sociologia, ok? A sociologia também estuda as relações de formalidades presentes na vida e nas sociedades em forma geral, como é relativa aos fatos e à realidade, não determina regras dos estados sociais e das particularidades humanas. Porque esse é o objetivo já da filosofia e da ética social. Então, voltando. A sociologia estuda o comportamento do homem em sociedade, como ele se comporta na linha do tempo em cada sociedade existente. Tá? E a filosofia estuda o modo de pensar desse homem, como ele se relaciona. Então, não é só o comportamento exteriorizado, mas o interiorizado, como ele desenvolve seu raciocínio ao longo da vida, né? E a sociologia surgiu aí no século XVIII como disciplina de estudos sobre a consequência de 2 grandes acontecimentos. Nós vamos falar da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que causaram profundas transformações econômicas, políticas e culturais na sociedade daquele período.
Bem, a Revolução Industrial, vamos por partes. Foi um boom na humanidade, tá? No globo terrestre, boom! Lá no século XVIII, tá? Indo para o XIX, surgiram as máquinas, né? As fábricas. A tecnologia, na época, era a automação. O que é a automação? Tomada, eletricidade. Né? Não havia, antes da Revolução Industrial, não havia produção em séries. O que quer dizer isso? Você precisava encomendar um sapato com 15, 20 dias de antecedência para poder comprar. Então, os produtos eram manufaturados, eles eram feitos pelas mãos, eram artesanais. Então, as pessoas tinham uma dificuldade enorme para ter um bom vestido, um bom terno, um bom sapato, embora tivesse recursos financeiros para isso. Então, como era feito isso? As pessoas eram artesãs. Então, como eu falei, havia uma linha de espera, não é? Vai haver o casamento do meu filho. Eu tenho que encomendar roupa para a família inteira, sapato para a família inteira. E como é que eu faço isso? Se eu quisesse fazer como todos tivessem acesso a esses produtos, ou eu ia a 3, 4, 5 fornecedores, ou teria que ser com 5 anos, 6 anos de antecedência. Né? Era, assim, uma vida muito lenta, muito economicamente subdesenvolvida. E aí vem as máquinas. Como surgiram as máquinas? Da Europa começaram a ser, então, implantados aqui no Brasil as primeiras fábricas, as máquinas mais rudimentares, mas que começaram a substituir a mão humana, né? Começaram aí a causar até certos desempregos, suicídios e outras coisas mais da época, mas que também trouxeram muito de positivo, porque trouxe a produção em série. O que é a produção em série? Você não precisa mais encomendar. Graças a Deus, você pode se arrumar para uma festa, para um casamento, fazer o que você quiser em até 24 horas. Hoje, então, com delivery, né? Você pede aí, acho que menos de 40 minutos, 50 minutos, chega aí na sua casa. E naquela época, a sociedade, a maioria era camponesa, né? Então, o pessoal tinha realmente aquela visão bem... Trabalhavam muito, né? No campo. Eram pessoas, assim, muito sacrificadas. Enfim, aí vieram as primeiras fábricas. Muitos desses camponeses migraram para dentro das fábricas, trabalhando aí 14, 15, 16 horas por dia. Não tinham nenhum vínculo empregatício remunerado, era só aquele saláriozinho bem baixo mesmo, em cima de muita produtividade. Enfim, e aí vieram essas profundas transformações sociais, que muitos deixaram o campo e migraram, né, o êxodo, né, migraram para as fábricas. E essas fábricas, por fim, tinham um contingente enorme, muita gente para apertar parafusos, muita gente para fechar gavetas, e aí foi reduzindo, e a automação ganhando maior espaço, porque a máquina aí já passou a fazer 3, 4 funções de desenvolvimento, de produtividade, né? Essa foi a Revolução Industrial. Causou um grande boom, porque daí veio o capitalismo. O que é capitalismo? Né? Dinheiro, capital, economia, subiu. Então, graças a Deus, as evoluções ao longo da história, né? E veio também aí a Revolução Francesa, trazendo toda aquela história da burguesia, a realeza, o clero, que mandava e desmandava. Aí depois, abaixo, segunda camada, vem a realeza, a terceira camada vem então os camponeses e junto com eles os burgueses que compravam seus títulos, né? Para dizer que eram da realeza, mas não eram. Então essa Revolução Francesa, ela traz da França uma história que veio também transformar a vida de cada um após a Revolução Industrial. Então tudo isso a gente vai ver aí ao longo das nossas aulas e videoaulas, tá? Na plataforma também eu vou estar esclarecendo muita coisa e a gente vai dar conta, tá? Não está difícil, só está filosófico, ok? Então vamos lá.
O termo sociologia foi utilizado primeiramente com o filósofo francês Auguste Comte, no seu curso de filosofia positiva, lá em 1838, né? Para unificar os estudos relativos ao homem, como a história, a psicologia, a economia, as ciências humanas, né? A corrente sociológica positivo-funcionalista é fundada então por Comte, que foi mais tarde desenvolvida por Émile Durkheim. Ó, nós vamos falar muito sobre isso aí, tá? Émile Durkheim aproveitou as ideias de Augusto Comte e disparou aí na sociedade, né? E hoje nós estamos aí vivendo muita coisa de Émile Durkheim. O francês, tá, gente? É menino. Tem gente que pensa que é menina. É Emílio, tá? Vem de Emílio. Emily vem de Emílio. Emílio Durkheim. A sociologia nasce como ciência ao mesmo tempo que a vida em sociedade começa a se organizar de uma nova forma. Então, olha aí, chegou na hora certa, né? O estudo de Emile Durkheim. Começa a estudar essa nova relação desse homem em grupo, em sociedade, agora convivendo com uma nova economia, com uma nova história capitalista, tá? Neste novo modo de organizar a vida, observa-se uma profunda transformação nas relações de trabalho, marcadas agora por uma relação contratual de trabalho. Olha aí a sua carteira profissional aí chegando aí, olha aí. Juntamente a uma crença da ideia de progresso. Você sabia que a nossa bandeira tem lá uma escrita, né, que vem em duas palavras, ordem e progresso. Vem dessa época aqui. Ela é de Augusto Comte. Ele acreditava que a sociedade só poderia progredir se houvesse uma ordem. Que tipo de ordem? Classificatória mesmo, tá? Classe social organizada. E progresso através da economia. Então, a ideia dele foi aproveitada aí e, a partir daí, entrou aí na nossa bandeira nacional, né? Ordem e progresso, é de Augusto Comte, tá? Então, a sociologia nasce e firma-se como uma tentativa de compreensão de situações novas, criadas pela então nascente sociedade capitalista. Porque antes, gente, era tudo troca. Havia dinheiro? Muito pouco. O homem da classe base, né, camponês, ele trocava produtos. Ah, eu plantei muito alface, então eu vou ali trocar por sementes. Eu vou ali trocar por feijão, Então havia muito essa cumplicidade, né, de troca, de família, né, de barganha. E aí entra então a situação econômica. Agora todo mundo tem seu salário, né? Então cada um tem como ganhar um dinheirinho, já pode escolher, não, eu não quero teu produto não, eu posso escolher o do outro e fica tudo bem. Continua a amizade, entendeu? E aí passa a ser vendido. O produto que eu produzo eu posso vender. Eu não tenho que trocar ou esperar que alguém tenha o que eu precise, entendeu? Posso comprar, posso vender. A sociologia, então, contribui com a educação, ao passo que lhe possibilita refletir acerca dos processos educativos, considerando mais do que as instituições escolares e as suas aulas, professores. Então, a sociologia contribui muito para a formação, não só do educador, mas muito mais do educando, não é? Nós, quanto professores, entendemos que nós não somos o dono da verdade. Nós entendemos que nós dominamos certo conceito. Claro, alguém tem que dominar para que a conversa se inicie, né? E compartilhamos, ok? Trocamos experiências e vivências ao longo da aprendizagem. Então, hoje, tudo isso nós agradecemos à filosofia e à sociologia. Gosto muito de filosofia. Eu fiz, para quem não sabe, eu tenho uma pós em Sociologia e Filosofia da Educação. Eu acredito muito no nosso raciocínio reflexivo, parar para pensar, né? Tem gente que tem um ímpeto, mete o pé na porta, quer resolver as coisas ao braço, na força da língua, e não é assim. Nós temos que ter uma mentalidade educativa, reflexiva, procurar novos caminhos. Então, vamos experimentar novas experiências. Por que será que se eu fizer assim, eu fizer assado, né, o resultado é diferente? Então, é assim que a criança também aprende. Não é o meu achismo
não é a minha determinação, é a minha orientação. Não é? Se a criança achar um outro caminho que chegue ao resultado que é o resultado esperado, bom para ela, bom para mim. Porque ninguém aprende de igual maneira e nem pode ensinar de uma maneira só, tá? Cada qual aprende no seu tempo, da sua forma, da sua maneira, ok? Então, eu fico aqui, né? Nossa primeira aula, nossa primeira videoaula. Temos aí vídeos complementares hoje. Eu vou passar os dois, acho que são 2 vídeos hoje. Sugiro que vocês anotem os pontos pertinentes. Não costumo cobrar vídeo em prova, mas sempre um conhecimento é pré-requisito para o outro. Às vezes, uma palavra que é falada no vídeo complementa o raciocínio do próximo vídeo. Tá bom? Aprendam, sejam autodidatas, aprendam a estudar. Existe um projeto na Unesco que eu estou sempre citando, que é aprender a apreender, com 2 E's. Ou seja, quando eu aprendo, eu apreendo, eu guardo, eu levo para mim, para minha vida, para minha existência. E as minhas atitudes vão falar aquilo que eu aprendi, não é? Então, não é muito falar, mas a minha ação, ok? Então, tenham aí um excelente módulo e vamos em frente aí na plataforma. Ó, gosto muito de estar com vocês, de verdade, ok? Vamos estar juntos aí compartilhando. E fogo no parquinho aí, ó, nas abordagens, tá bom? Quero todo mundo participando, ok? Vamos em frente então.